Existem histórias que não falam apenas sobre o que alguém fez, mas sobre o que faltava dentro dessa pessoa. Hoje vamos falar sobre George Sodini, um homem comum por fora, mas que por dentro carregava um silêncio profundo, um vazio que foi crescendo até se tornar perigoso. Esta é uma reflexão sobre solidão, rejeição e desespero emocional. George vivia em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Era engenheiro, tinha um bom emprego e levava uma vida aparentemente estável, mas, nas entrelinhas, sua vida era marcada por isolamento. Ele se sentia invisível, rejeitado e frustrado com a falta de conexões afetivas. Enquanto o mundo à sua volta seguia em ritmo acelerado, George mergulhava cada vez mais em seus próprios pensamentos. E esses pensamentos não eram bons. Ele começou a registrar suas angústias, revelando uma mente em conflito com a própria existência. Nos seus escritos, George expressava uma visão distorcida das relações humanas. Ele acreditava que havia sido esquecido pelo amor e pela sociedade. Em vez de buscar ajuda, ele começou a nutrir ressentimentos e ideias fixas sobre o que considerava injusto. Esse tipo de pensamento é perigoso. Quando a pessoa se isola completamente, ela cria uma realidade paralela. Era isso que acontecia com George, uma espiral de frustração que se alimentava da solidão. O que mais chama atenção no caso de George é o contraste entre o homem racional e o homem emocional. De um lado, um profissional inteligente e disciplinado, do outro, alguém que não sabia lidar com o vazio. Ele se via como um espectador da própria vida, preso a rotinas, sem amigos próximos e sem afeto. Essa desconexão total com o mundo real acabou se transformando em uma espécie de ruptura interna. George não era apenas solitário, ele estava emocionalmente desligado da empatia. Ao invés de buscar ajuda ou apoio, ele começou a alimentar seus pensamentos mais sombrios. É o retrato de uma mente que perdeu o contato com a esperança. George acreditava que sua vida já estava definida e que não havia mais o que mudar. Essa sensação de impotência emocional é um dos sinais mais perigosos de quem vive em desespero silencioso. O final de sua história foi trágico, mas antes disso ele deixou uma mensagem que ainda hoje serve de alerta: o quanto o isolamento pode distorcer a mente. A história de George Sodini é, acima de tudo, um chamado à empatia, não para justificar o que ele fez, mas para entender como a solidão extrema pode transformar a percepção humana. Todos nós precisamos ser ouvidos, compreendidos, lembrados de que não estamos sozinhos. George é um retrato do que acontece quando o silêncio se torna o único diálogo. E talvez ao entender isso possamos impedir que outras mentes cheguem ao mesmo ponto.